Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vera Alejandra, diretora da Quadra Flamenca. Hoje eu estou aqui para fazer mais um encontro do nosso projeto Isto é Flamenco. No nosso encontro de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a cena flamenca em São Paulo, um pouco da cena flamenca no Brasil e como o flamenco chegou aqui e depois como ele se desenvolveu e como ele tem se desenvolvido. Também vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória pessoal e a minha carreira na arte flamenca. Então, gente, como que a gente conhece a história do flamenco? A gente sabe, pela aula que eu dei anteriormente, que o flamenco foi se formando em território andaluz, através da organização, dos cantes e das músicas do repertório andaluz. Então, esse repertório andaluz de músicas e danças e cantes, eles fizeram o grosso do caldo que deu origem à arte flamenca. Portanto, esse repertório seria a fonte onde o flamenco foi bebendo para se formar e para ser o que ele é hoje. Pois muito bem, se você nasce na Espanha, você está em contato direto com essa fonte. Você tem no seu dia a dia, na sua rotina, você tem acesso, você escuta com os seus vizinhos, nos pátios andaluzes, você vai conhecendo e bebendo dessa fonte de forma natural. Você não pensa que você está aprendendo a arte flamenca. Você vai aprendendo ela, apreendendo ela através desse contato diário. Pois muito bem, aqui no Brasil ou fora da Espanha, a gente não teria como ter acesso a essas fontes, certo? Porque nós não temos em nosso território essa fonte da maneira tão natural, que os espanhóis têm em terras andaluzas. Então, o flamenco chegou aqui pelas mãos de maestros que na década de 50, aproximadamente, do século passado, migraram para cá. Ou eram espanhóis, ou eram filhos de espanhóis, hispano-americanos, que começaram a disseminar e a dar aulas de flamenco. E foi com essa geração de maestros que muitos de nós, inclusive eu sou uma delas, que aprendeu e que começou a ter contato com a arte flamenca. Portanto, esses maestros que são Ana Esmeralda, Pepe de Córdoba, Laurita Castro, Carmen de Ronda e Império Montenegro, para citar alguns, porque nós sabemos que existem outros professores também que deram os primeiros passos e que começaram a ensinar o flamenco de maneira mais organizada aqui pra gente. Então, esses são maestros que nós consideramos muito importantes para nós, porque eles abriram as primeiras escolas e começaram a dar as primeiras aulas oficialmente, começaram a transmitir a arte flamenca para nós. Ou seja, podemos dizer que foram os primeiros transmissores e, portanto, a nossa primeira fonte de onde bebemos os nossos primeiros ensinamentos sobre a arte flamenca. Eu gostaria de contar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre esses maestros que foram tão importantes para nós aqui, pois eles nos iniciaram no flamenco, Iniciaram a minha geração e que foi a geração que depois iniciou outras gerações. Então, Laurita Castro, um nome muito importante no flamenco paulista e digamos até nacional, porque ela é amplamente conhecida, filha de espanhóis, a mãe era espanhola, então ela já trouxe muito conhecimento de casa, como se diz, Ela bebeu de uma fonte materna, Então a Laurita teve escola aqui muitos anos, se não me engano era a escola Laurita Castro e depois ficou, hoje em dia, Castro e de la Rua, porque a filha da Laurita Castro é um nome importantíssimo também, que é a Yara Castro. A Yara, casada com Fernando de la Rua, são um casal muito emblemático e muito importante na transmissão da arte flamenca aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Atualmente, eles vivem na Espanha. Mas a Laurita Castro, mãe da Yara, foi um nome muito importante, deu aula muitos anos e pelas mãos dela passaram André Pimentel, Alê Calaf, Milene Munhoz, Débora Nefucci e muitas outras pessoas, Priscila Suar, muita gente começou pelas mãos da Laurita Castro.
Então, ela é uma das grandes maestras que a gente deve agradecer pela transmissão da arte flamenca, por ser uma das nossas importantes fontes. Outra figura muito importante é o Pepe de Córdoba. Ele nasceu na Espanha, veio para cá com aproximadamente 11 anos de idade e continuou estudando aqui com o maestro Bermúdez. O Pepe foi uma figura muito importante também, porque ele fazia viagens permanentes para a Espanha para se reciclar, trazia material para cá, foi se formando com essas viagens, inclusive ele foi convidado muitas vezes a ficar na Europa para trabalhar, mas ele optou por ficar no Brasil e para a gente foi ótimo, né? O Pepe é uma figura muito importante, trabalhou muito com a Yara Castro e com o Fernando de la Rua também, Flávio Rodrigues também trabalhou muito com ele. O Pepe criou um lugar chamado Centro Flamenco Pepe de Córdoba. Esse Centro Flamenco, nos anos 80 e 90, foi uma referência muito importante dentro da cena paulista de flamenco, porque não só tínhamos aulas e cursos, não só cursos nacionais, né, mas cursos internacionais também. O Pepe criou o Viernes Flamencos, né, uma espécie de noite de tablado, onde muitos artistas brasileiros, latino-americanos e artistas espanhóis convidados participaram. Então, o Pepe teve essa importância também, não só como maestro, mas como difusor da arte flamenca, com shows também e tablados, né? Eu mesma fiz aulas com o Pepe e o Centro Flamenco Pepe de Córdoba é uma referência, não há quem não conheça, quem seja do ambiente flamenco, que não conheça o centro. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha primeira maestra maravilhosa, a quem eu devo muito, que é a grande Ana Esmeralda, espanhola, de Sevilha. Ela nasceu em Tânger, porque o pai dela estava alocado em Tânger, né, cumprindo o serviço militar naquele momento em Tânger, e a Ana se cria, né, em Sevilha, e ela é uma estrela, uma referência, né, do flamenco também muito importante para a gente. Ela foi uma grande estrela na Europa ainda muito jovem. A Ana fez muito cinema também. Então a Ana Esmeralda, ela tem uma importância não só pela difusão, né, da arte, mas também por ser uma grande artista, né, reconhecida mundialmente em sua época, né, e ainda hoje carrega um nome muito importante. Então, a Ana também formou uma geração de bailarinos muito importantes que também ajudaram a disseminar o flamenco para as próximas gerações, que são Cila Alonso, Andréia Guelpa, Priscila Soar e eu, Vera Alejandra, somos alguns desses nomes que continuamos trabalhando com o flamenco, né? Ana Marzagão também foi aluna da Ana Esmeralda. Então, nós temos nesses maestros, como eu estava falando anteriormente, como nós que moramos fora da Espanha poderíamos ter acesso à cultura espanhola, se não através desses grandes maestros que vieram para cá na metade do século passado e deram inícios com suas escolas, com suas aulas, em propagar a arte flamenca. Então, com eles nós aprendemos muito sobre a arte, não só isso, foram maestros que imprimiram muito estilo na hora de ensinar e de passar o conhecimento sobre o flamenco. Isso é muito importante também. Então, nós também somos muito sortudos porque tivemos esse acesso à arte flamenca por boas mãos. Então, eu acho que nós devemos ser sempre gratos a esses maestros maravilhosos que nos ensinaram tanto. Agora também eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a outra forma de disseminação, a outra forma que o flamenco chegou até nós e que foi muito importante, que são os filmes do Carlos Saura. Para a propagação da arte flamenca, não só no Brasil e na América Latina, mas no mundo inteiro. Assim como eu, outras pessoas da minha geração se apaixonaram pelo flamenco por causa dos filmes do Carlos Saura.
ele reúne numa trilogia muito importante, que são os 3 filmes que eu considero fundamentais para a propagação da arte flamenca, que são Bodas de Sangue, Carmen e O Amor Brujo. Nesses filmes, ele reúne 2 artistas que, junto com ele, fizeram muito por essa propagação e disseminação da arte flamenca pelo mundo, que são o bailarino Antônio Gades e o guitarrista Paco de Lucia. Não dá para imaginar o flamenco sem a gente pensar nessa trilogia do Carlos Saura, né? Porque na questão da propagação da arte flamenca. Então, assim como eu, que fui para o cinema assistir Bodas de Sangue e Carmen e falei, é isso que eu quero da minha vida, muitas outras pessoas também. E tem uma importância enorme, ou seja, a paixão do Saura pela arte flamenca, né? A arte espanhola em geral, porque também foi uma maneira de nos fazer ter acesso a essa fonte flamenca também, né? A toda a cultura espanhola, porque nos filmes ele retrata, ele reproduz as penhas, os cantes flamencos, os encontros, os bailes, os trabalhos. Então é muito importante essa relação que constrói a arte flamenca, essa relação entre o cante, a guitarra e o baile, da qual eu falo mais na outra aula da história do flamenco, a gente pode ter acesso a isso pela primeira vez, ou pelo menos por uma das primeiras vezes, através da filmografia do Saura, né? Para nós que nos apaixonamos pelo flamenco, queríamos saber mais sobre isso, os filmes do Saura foram fundamentais. Então, além deles fazerem nos apaixonarmos pelo flamenco, eles nos deram muita informação. E posteriormente, na década de 90, Saura continua desenvolvendo e produz outros filmes como Flamenco e Flamenco, Flamenco, e que ele continua apresentando, por exemplo, os artistas de flamenco, né, os mais importantes artistas de flamenco, para nós que queríamos conhecer essa arte. Então eu considero, fazendo um pouco uma ponte com o que eu falei antes, eu considero que esses maestros que vieram da Espanha, que eram filhos de espanhóis, migraram para cá e começaram a dar aulas de flamenco aqui e de dança espanhola, são muito importantes, assim como os filmes do Saura. Porque para essa geração, que é a minha geração, e que nós começamos a fazer flamenco, era uma fonte para a gente não tinha, por exemplo, a gente tem que pensar que naquela época nós não tínhamos a internet. Hoje em dia, a internet, ela faz uma ponte tremenda para a gente, né? Você pode acessar através da internet importantes eventos de flamenco, aulas de flamenco, festivais de flamenco, espetáculos maravilhosos onde você tem acesso. Mas a gente tem que lembrar que na década de 80 e 90 nós não tínhamos a internet da forma que existe agora. Então, esses maestros e a filmografia do Saura e aquelas fitas de vídeo que eram uma joia rara quando caíam na mão da gente, né? Quando alguém, por acaso, viajava para a Espanha e trazia uma fita de vídeo com um espetáculo, aquilo também era ouro em pó para a gente. Então, eu gosto de contar isso para todo mundo, porque dessa maneira a gente começa a entender a evolução e o desenvolvimento da arte flamenca, digamos, fora da Espanha, né? Em todos os outros países, como a América Latina toda, né? Onde o flamenco está muito propagado, né? E no mundo inteiro. Então, também é importante a gente entender isso, que esses filmes nos levaram a ter acesso, era como se fosse uma janela para esse território andaluz, autenticamente. Lá é como se a gente estivesse vendo, através das lentes do Saura, aquilo que a gente estava tão apaixonado, mas que a gente não conhecia de perto, porque as viagens para a Espanha não eram tão comuns. Hoje, é importante a gente contar que os profissionais viajam frequentemente para se reciclarem na Espanha. Muitos profissionais viajam para lá, vão para os festivais de Jerez, né, que é um festival muito importante, conhecido mundialmente, onde os estudantes e amantes do flamenco podem se reciclar e podem fazer cursos
não só o festival, como as escolas, a famosa escola de Madrid, Amor de Dios, onde eu mesmo estudei, são locais onde nós, que hoje em dia fazemos flamenco, temos escolas e ensinamos o flamenco, nós vamos para nos reciclar. A partir dos anos 90, as viagens começam a ficar muito mais frequentes para a Espanha e os profissionais começam a se reciclar, e não somente isso. A gente começa a ter uma série de cursos internacionais que acontecem aqui em São Paulo e por todo o Brasil, e esses cursos vão ser uma grande fonte para a gente também. Claro, você tem uma classe, uma cena flamenca que começa a ficar cada vez mais forte a partir dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, e daí vai só continuar e aumentar. Você começa a ter uma cena da arte flamenca no Brasil, na América Latina e fora da Espanha toda, muito grande, muito forte. E os profissionais começam aqueles profissionais que têm escola, começam a trazer artistas espanhóis para nos dar cursos, para ministrar aulas aqui no Brasil. Uma das pessoas que ministrou e que produziu muitos cursos importantes foi Andréa Guelpa, da Triana Flamenca, também aluna da Ana Esmeralda. O Raias Dança Teatro, outra escola da Débora Nefussi, também produziu muitos cursos internacionais. A Quadra Flamenca, que é a minha escola, também produziu, e outras escolas também produziram, né? Mas a Andréa Guelpa, a gente pode dizer que foi uma bailarina que fez isso fortemente aqui, trouxe muitos artistas internacionais, e isso fez com que o flamenco subisse muito de nível. Claro, você tem a partir dos anos 90 pessoas se reciclando e viajando o tempo inteiro para a Espanha para fazer cursos e trazer material coreográfico. Também é importante falar que a partir dos anos 80 você também começa a ter músicos brasileiros, especialmente guitarristas e alguns cantadores, que começam também, um cantaor que é muito importante mencionar também aqui do Brasil, que é espanhol, mas que ajudou muito a disseminar o flamenco, é o Mário Vargas, né? Também um grande cantaor espanhol, mas residente aqui no Brasil, né? A Blanquita também, uma outra cantora, enfim, vários profissionais que começaram a se destacar e a trabalhar e a desenvolver essa parte musical também. E você tem dois guitarristas muito importantes que começaram a se desenvolver na década de 80, 90, que são Fernando de la Rúa, atualmente residente na Espanha, e o Flávio Rodrigues. Ambos, o Flávio também residiu na Espanha durante 20 anos, trabalhou com toda a cena flamenca espanhola, e o Fernando de la Rúa também, só que o Fernando continua morando lá. E você tem muitos outros guitarristas que fazem parte da cena, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco dos artistas, mas de forma geral, né? Não vou me aprofundar na carreira de nenhum deles, mas eu vou, e durante esta aula e este encontro, eu vou mencionando. Então você tem outros guitarristas, como Alan Arbas, que trabalha aqui, você tem cantadores como Jeff de Lima, Fernando de Marília, vários outros músicos, né? Elza Maia, cantaora, Márcio Bonefon, Davi Caldeira, outro guitarrista excelente, Conrado Guimainer, que hoje em dia reside no Japão. Eu vou pedir desculpa já de antemão, porque obviamente nesta aula pode me escapar um nome ou outro, mas isso não significa que esses outros profissionais não tenham importância. Inclusive aqui eu gostaria de fazer um parêntese. Essa aula que eu estou dando aqui hoje para vocês, essa masterclass, ela está muito baseada na minha monografia. Eu me formei em 2019, eu sou bacharel em dança pelo curso Comunicação e Artes do Corpo da PUC de São Paulo. E o meu trabalho, a minha monografia, foi justamente falar sobre essa cena paulista de flamenco. Então, muitas das coisas que eu estou contando aqui para vocês e falando estão baseadas na minha monografia. E quem quiser acessar a minha monografia, é só acessar o site da Quadra,
/monografia, e você pode inclusive fazer download. E na monografia tem novamente uma lista com muitos nomes da cena flamenca brasileira, tá? Mas é muito importante aqui a gente mencionar também, porque dessa maneira vocês também vão conhecendo os nomes que fazem parte. Gabriel Soto também, outro guitarrista importante também da cena aqui, que trabalha junto com a Cila Alonso, que eu já havia mencionado. Então temos muitos artistas que desenvolvem esse trabalho. Então, o que acontece? Os cursos internacionais, eles vão fortalecer, eles vão começar a subir o nível do flamenco nacional. Não somente isso, as próprias escolas começam a desenvolver também espetáculos e trabalhos e shows de tablado. E o que acontece quando as escolas começam a fazer isso e as companhias nacionais? Você começa a ter um desenvolvimento da linguagem flamenca feita pelos artistas nacionais. Ou seja, os artistas nacionais começam a melhorar a linguagem, a melhorar o domínio da linguagem da arte flamenca. Qual é essa linguagem? A relação entre a guitarra, o cante e o baile. Como que você elabora essa relação? A melhor maneira de elaborar essa relação é você trabalhando, é você fazendo espetáculos, fazendo shows, fazendo os tablados, né? Que é onde essa relação acontece. Ou seja, o Brasil, assim como a América Latina, nós começamos a desenvolver a nossa própria maneira de ter eu me atrevo a dizer, uma espécie de fonte local. Porque nós vamos começar a formar também outros profissionais mais jovens, outros alunos que irão se tornar profissionais, ou seja, a geração que aprendeu com essa primeira geração de maestros vai começar a ensinar também. E já vai começar a ensinar com uma cena mais desenvolvida, com uma cena mais rica. Outro casal que eu quero mencionar aqui também, muito importante, o Johnny e a Miri, né, do La Perla, né? São duas pessoas muito importantes, o Johnny Gonçalves e Miriam Galeno, que são duas pessoas que estão em Curitiba, mas que fazem um flamenco se dedicam de forma profunda ao flamenco também. A Miriam, inclusive, é paraguaia, né? Assim como eu sou argentina, mas criada no Brasil. Então, é muito importante a gente também sempre lembrar que esse aumento, quando sobe o nível do flamenco que a gente faz aqui, a gente começa a ter uma cena muito mais rica também, né? Vou mencionar alguns profissionais, não todos, mas a Silvia Canarim no Sul, a Del Puerto, que é uma escola muito importante também no sul do Brasil. Você tem outros tantos profissionais que fazem parte dessa cena e que vão desenvolvendo também essa cena aqui. E a partir de então, a gente começa a ter, eu acho que criações, e aí vai entrar na parte que eu sou muito apaixonada e que a minha monografia fala, você começa a ter uma criação utilizando a cultura local, ou seja, o entendimento local do flamenco, né? O flamenco já é, digamos assim, vamos chamar de, ele já começa a ser um jovem adulto, né? Digamos que ele já tem a prática do ensino flamenco, já começa a ter 30 anos, 20 anos, então você começa a ter uma produção flamenca mais madura. E isso faz que se produzam trabalhos muito interessantes também. E não só isso, a gente começa a ter bailarinos que saem daqui, que começaram a estudar aqui e vão para a Espanha e lá ganham destaque, como é o caso do Gabriel Matias e da Liz Sfair. São dois jovens bailarinos que saíram do Brasil e que hoje estão na cena flamenca de Madrid, trabalham lá. Então, isso, no meu ponto de vista, isso só pôde acontecer porque houve um caminhar do flamenco, da arte flamenca. Ela foi se desenvolvendo e criando bases mais sólidas para que a gente pudesse ter um flamenco que, sempre bebendo da fonte, se reciclando e estudando,
mas pudesse também começar a ser um pouco mais independente. A gente tem muitos eventos aqui no Brasil importantes, como a Feira Flamenca, produzida pela Débora Nefúcia, Ana Paula Campoy e Carolina da Mata, né? Então, a Feira Flamenca é um evento que acontece, acho que há aproximadamente 10 anos, onde reúne também profissionais do Brasil inteiro, trazendo sempre profissionais espanhóis também convidados para dar aula. Então, todos esses eventos já vão mostrando para a gente que a gente tem uma cena sólida. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, se a gente, há 30 anos atrás, era uma joia rara, um momento único termos um curso internacional, hoje em dia, as escolas se conversam para verem a melhor data de fazer um internacional e para que as datas não coincidam. Ou seja, há uma proliferação de cursos internacionais. Veja, aqui eu tenho que fazer um parênteses. Nós, desde março de 2020, nos encontramos numa situação totalmente excepcional, que é a pandemia. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que estão me ouvindo que levem em consideração que o meu discurso da proliferação de cursos internacionais e de eventos se refere até o momento que nós entramos em situação pandêmica. Ou seja, aí todas as atividades foram suspensas. Mas até aí, você tem uma vida rica, cheia de eventos. Não só isso, as escolas começam a ter projetos de tablados mensais, por exemplo, como a minha escola Quadra Flamenca, onde a gente faz o tablado flamenco desde 2016, onde nós, os profissionais da casa, fazemos um show e sempre convidamos artistas de outras escolas, inclusive às vezes de outros estados, né? O Rio de Janeiro também tem nomes importantes para o flamenco, inclusive eu dei aula 10 anos no Rio de Janeiro, né, antes de vir para São Paulo. Você tem a Eliane Carvalho, do Estúdio Gesto, você tem a Tatiana Bittencourt, Andressa Branches, Laura Laguna, que são da Arte Flamenco, se não me engano, e já peço perdão para as pessoas se às vezes eu me confundir ou me enganar com algum nome, porque eu preferi fazer a aula sem ler um texto, então eu estou falando aqui muito à vontade para todo mundo. Então, no Rio de Janeiro, Tereza Máximo também, a Casa de Espanha também, que foi um local de importante referência para o flamenco carioca. Então, a gente tem uma cena, você tem o Diego Zarcon, importantíssimo cantaor do Rio de Janeiro. Também temos que falar do guitarrista Yuri Caires, em São Paulo. Eu vou me lembrando e vou falando porque eu quero homenagear todos os meus colegas e amigos do ambiente flamenco. Então, você tem profissionais importantes que atuam e ajudam a desenvolver o flamenco na cena flamenca nacional e paulista. Para a minha monografia, eu escolhi entrevistar 7 artistas, porque ia ficar um tamanho muito grande se eu incluísse todos. Então, entre esses artistas, eu escolhi a Débora Nefúcia, a Trini Fumero, Latrini, escolhi o André Pimentel, a Ale Calaf, a Priscila Suar e a Monita Ruedas, outro importante nome do flamenco, a Monita e a família Ruedas, que são, digamos assim, um exemplo tão grande do que o flamenco se desenvolveu aqui em São Paulo, no Brasil, que é uma família flamenca, ou seja, a Monita e o marido Carlos, eles formaram outros flamencos dentro da própria família. Um deles, o Uli Ruedas, que inclusive Ulisses Ruedas, que trabalhou comigo aqui na Quadra Flamenca e que hoje em dia mora na Europa, a Mima Ruedas, o Jonas Ruedas e o Lucas Ruedas. Falando em Lucas, nós temos também muitos percussionistas importantes aqui em São Paulo, também no Brasil, que são Roberto Angerosa, Lucas Ruedas, Luciano Catibe, percussionista e flamenco importantíssimo, começou nos anos 90 também. Ângela Menta, foi aluna da Ana Esmeralda e formou um grupo aqui nos anos 90, os Tarantos, muito importante também.
Carolina Zanforlin, que hoje em dia tem escola também, é uma bailaora linda que também se formou aqui pelas mãos de Priscila Soares e Ângela Menta. Ou seja, gente, não daria uma aula só para eu mencionar todos os artistas maravilhosos que nós temos aqui no Brasil e que fazem flamenco. Priscila Grassi também. Temos a Vija Flamenca aqui em São Paulo também, outra escola. E Roberta Minieri. É muita gente. E é maravilhoso para nós, da nossa geração, para mim, que sou de uma geração que pertenceu a esse início do flamenco, você vê a riqueza da cena flamenca hoje, é uma coisa que você quase não consegue acreditar na quantidade de pessoas que se dedicam. Você tem Campinas também, pessoas importantes fazendo flamenco, Mária Abreu, Lu Garcia, que é da minha geração também, Ana Paula Campoy, que eu já mencionei. Então, Valinhos, se não me engano, temos muitas pessoas atuando. Jimena Espejo, na minha escola, mais Sabacre também, Renata Pingarilho, muitos profissionais maravilhosos. Então, é lindo a gente ver como o flamenco foi tomando conta da cultura local também. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória pessoal e sobre como eu fui construindo o meu caminho pelo flamenco. Bom, gente, como eu disse anteriormente, os filmes do Saura foram fundamentais, né? Quando eu vi o Bodas de Sangue e o Carmen do Saura, eu simplesmente falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu me apaixonei pelo flamenco perdidamente e comecei a buscar. Eu tinha cerca de 19 anos, 20, e comecei a buscar um professor que pudesse me dar aula, que eu pudesse aprender. Nesse então, eu ainda estava no Rio de Janeiro, eu estava começando a me mudar para São Paulo e eu gostaria de fazer um parênteses aqui e contar que eu, para muitos já sabem, mas eu sou argentina, mas eu me criei no Rio de Janeiro. Eu nasci em Buenos Aires, minha avó, por parte de pai, era madrilenha, nascida na Espanha. Então, sim, a cultura espanhola é uma cultura muito presente já na minha família, inclusive na vida dos argentinos, porque a maioria das pessoas sabe que a colonização espanhola é muito forte na Argentina, né? É colônia espanhola, né? Então, é importante isso como elemento, né, para a gente entender essa paixão. Por exemplo, meu pai era um cara apaixonado pelo flamenco. Então, já tinha uma questão aí de gostar da cultura espanhola toda. E eu já era bailarina. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade. Se a gente pode chamar de dançar aos 3 anos de idade, eu comecei a fazer aquelas aulas de expressão corporal. Depois eu comecei a fazer balé clássico. Fiz 14 anos de formação de balé clássico, né? Tive maestros incríveis, como Tatiana Lescova, Angel Viana. E depois eu me iniciei no jazz, também com maestros maravilhosos, como Lenny Dale, Marli Tavares, Vilma Vermont, Nino Giovanetti. Depois eu fiz tap dance também. Fiz teatro no Tablado, nessa escola de teatro tão conhecida do Rio, e inclusive eu sou bailarina, atriz também, porque eu sempre adorei o teatro. Inclusive eu acho que o flamenco é uma dança tremendamente teatral. Quem dança flamenco tem uma proximidade, né? Ou seja, essa parte da dramaturgia eu acho que é muito forte para quem está na arte flamenca, para quem se desenvolve dentro do flamenco, né? Vide, por exemplo, também falarmos de um nome muito importante para a arte flamenca e que também levou o flamenco a ser conhecido através da literatura, que é o Federico Garcia Lorca. É um nome muito importante, né? Também. Que eu falo, inclusive, na aula de História do Flamenco, assim como Camarón de la Isla, né? Algumas coisas a gente vai remetendo às outras aulas do nosso projeto Isto é Flamenco. Então, eu comecei a dançar com 3 anos, fiz uma formação bem sólida com clássico e jazz, mas chegou um momento, aos 17, 18 anos, que eu sentia que me faltava alguma coisa. E quando eu vi o flamenco nos filmes do Saura, eu falei, bom, é isso, eu quero fazer isso.
E isso não aconteceu só a mim. Eu conheço outros profissionais com quem a gente conversa e é muito legal porque é da mesma maneira. É como eu disse na primeira parte da aula. Os maestros que vieram para cá e a filmografia do Sauro. Eu acho que eles são muito responsáveis por disseminar o flamenco fora da Espanha. Então, eu comecei a procurar, só que não havia professores. A gente não tinha acesso a professores de flamenco. Era muito difícil, na metade dos anos 80, ou no princípio dos anos 80, encontrar maestros de flamenco. E foi então que eu me mudei para São Paulo e o meu pai, numa das saídas dele, ele recebeu um folheto de um espetáculo da Ana Esmeralda no MASP de São Paulo. E havia um telefone no folheto e eu liguei por esse telefone e falei com a Ana Esmeralda e eu fui uma das primeiras alunas da Ana quando a Ana retornou, voltou a dar aulas de flamenco, né? Isso foi em 85 e eu larguei tudo, gente, que eu estava fazendo. Eu me apaixonei, me encantei e eu posso dizer que o flamenco transformou a minha vida. Então, quando as pessoas falam que flamenco é uma forma de viver, realmente, porque o flamenco é uma coisa que você faz de corpo e alma, é uma tinta, é uma coisa que te pega e te envolve e não tem mais como você fazer o flamenco mais ou menos. O flamenco, ele entra de vez na sua vida, especialmente se for uma escolha profissional, como foi no meu caso. Então, eu comecei a fazer as aulas da Ana Esmeralda, eu fazia aulas o dia inteiro, todas as aulas que ela dava eu fazia, me apaixonei pela história dela, fui amiga pessoal dela também, então eu ia na casa dela e como muitos alunos da Ana, né, a gente tem um carinho enorme por ela e esse acesso que ela nos dava, né, a todo esse acervo dela, as fotos dela, a filmografia dela, toda a história, as histórias que a Ana contava e conta ainda eram maravilhosas. Então, eu me considero uma sortuda por ter me iniciado pelas mãos da Ana. A partir daí, eu fiquei mais ou menos um ano e meio com a Ana, fiz uma primeira turnê, onde, por grande sorte, a Ana Esmeralda convidou artistas espanhóis para virem participar da turnê. O Tony Maja, um cantaor, o Faico Manzano, que foi um dos meus maestros depois na Espanha, e o Juan, o guitarrista, e eles... eu tive esse primeiro contato, eu estava muito crua ainda, mas tive essa sorte de ter esse contato com esses profissionais maravilhosos, que me disseram que quando eu fosse para a Espanha, eu os procurasse. E assim, no ano seguinte, eu fui para a Argentina para continuar meus estudos, para me desenvolver. Estudei com a Luisita Perissé, com a Marinés Lamadrid e com a René Noché, alguns maestros. Estudei também com o Alfredo Gürkel, que foi um grande professor de clássico, porque eu mantive meus estudos de balé, porque quando eu comecei a minha formação no flamenco, eu quis estudar também clássico espanhol, um pouco de escola bolera, eu queria conhecer, né, porque a gente sabe que o flamenco, a dança espanhola, o flamenco é uma das partes da dança espanhola, né, então eu quis fazer uma formação mais completa. E, por último, fui residir durante um ano na Espanha, e aí eu tive... o grande privilégio de fazer aulas diárias com Faico Manzano, que foi um grande artista de flamenco, de la dinastia de los Pelaus, e com a Maria Madalena, a mítica Maria Madalena, porque muitas pessoas da minha geração fizeram aulas com ela no estúdio famoso Amor de Dios, em Madrid, e a Carmen Segura, que foi uma maestra que eu tive de clássico espanhol e escola bolera, e fiz alguns outros cursos complementares, ainda morando na Espanha, né? Esses 3 anos e meio só estudando foram fundamentais para a minha formação, porque, claro, eu já tinha uma formação em dança e depois eu fiquei um tempo só estudando mesmo e me aprofundando na arte espanhola, no flamenco. Quando eu retornei para o Brasil, eu não retornei para São Paulo, por motivos pessoais, eu fui residir no Rio de Janeiro. E lá, a cena, como eu estava contando antes, ainda era uma cena não muito desenvolvida.
Quando eu comecei a trabalhar com flamenco no Rio, eu fiz uns primeiros trabalhos com um percussionista, o Julio Gamarra, que faleceu, infelizmente, faleceu até nos anos 90, era um cara incrível, um peruano maravilhoso, e trabalhei com muita música mecânica, né? E aí vem uma parte também que eu acho importante eu colocar aqui, que tem a ver com a forma também que eu trabalho, e tem a ver com esse trabalho que eu apresentei na monografia, que por exemplo, meu irmão é um grande músico, guitarrista de jazz, Vitor Biglione, ele é um grande artista, e eu acabei trabalhando com ele também. Ele foi uma figura bastante importante para mim, especialmente no começo, no desenvolvimento da minha carreira. E eu acabei fazendo trabalhos com o Vitor também e com outros artistas que não eram de flamenco. Então, essa é uma parte importante do meu trabalho e da minha carreira, porque hoje em dia a gente fala muito em fusão, né? Em mesclar o flamenco com a nossa cultura local. E, na realidade, eu acho isso muito importante no sentido de produzir um conhecimento mais autêntico. Ou seja, é óbvio que nós temos que permanentemente nos reciclar e sempre buscar a fonte do flamenco que está lá na Andaluzia e com os artistas espanhóis. Mas eu acho muito importante também nós podermos nos apropriar da maneira correta dessas fontes para podermos produzir o nosso conhecimento do flamenco também. Ou seja, eu não acredito em flamenco quando a gente fala em só reproduzir o que é feito lá. Porque eu acredito que é muito difícil para nós reproduzirmos e conseguirmos reproduzirmos de maneira total e absoluta uma fonte que nós não bebemos desde criança. Então, eu acredito que o trabalho feito com honestidade e um trabalho de pesquisa permanente, onde você sim se recicla e respeita os fundamentos da arte flamenca, mas que você pode também desenvolver um trabalho mais autoral, pode produzir resultados muito interessantes. E justamente o que eu estava contando na parte anterior, que quando eu entrevisto artistas que fazem um trabalho de flamenco e que se relacionam também com a arte local, né? Então, eu sou uma pessoa que, na realidade, eu fui fazendo isso um pouco sem pensar e sem planejar, por esse motivo, porque quando eu chego da Espanha, tinham poucos artistas. Na realidade, tinha um cantor e um guitarrista, que é o Juan Sacromonte e o Pepe de Granada, que foram dois artistas que me procuraram logo no começo, mas eles não viviam só de flamenco, eles tinham outras profissões, e nós fizemos um show, inclusive, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio, e que foi muito bacana, mas depois, por outros motivos, eu não tive mais contato com eles, e por conta disso também, que eles não trabalhavam só com flamenco, então eu fui me virando com outros, fui me virando no bom sentido, fui me reinventando com outros músicos e outras músicas e outras maneiras, mas sempre mantendo a minha relação com o flamenco mais tradicional, sim, estudando e em seguida, ou seja, isso foi nos primeiros 2, 3 anos, em seguida eu conheci uma outra profissional que eu respeito muito, que é a Carmen Del Rio, que me apresentou um guitarrista que veio da Argentina, que é o Fernando Herrera, que eu gosto muito, o patriota, né? E com o Fernando a gente começou também a ter um trabalho, desenvolver um trabalho com música, né? Com a guitarra. E logo em seguida eu conheci o Fábio Nin. E com o Fábio Nin, que é um grande músico também, não só de flamenco, nós desenvolvemos, aí sim começamos a desenvolver a companhia, um trabalho de grupo. Eu sempre gostei também de ter um trabalho mais profissional com grupo também, não só como solista, apesar de que nos meus primeiros 10 anos no Rio eu fiz um trabalho mais de solista também, mas tinha também bailarinas que trabalhavam comigo, alunas mais avançadas que eu ia vendo que queriam se desenvolver e que eu chamei para fazer parte do grupo. E com o Fábio Nin nós pudemos desenvolver um trabalho muito bom no Rio. A Mara também, uma guitarrista Mara Lúcia Moreno, uma guitarrista muito bacana também, muito importante de flamenco.
O Juan Bonini, um percussionista maravilhoso, que trabalhou com a gente muito tempo também no Rio, e a gente foi criando juntos também e desenvolvendo essa linguagem também do flamenco, né? De uma maneira, produzindo shows e espetáculos. E tinha uma cantora aqui em São Paulo, que eu também quero mencionar, na década de 90, que foi muito importante, que é a Marisol, né? A Marisol Jardim. Ela também fez um trabalho de propagar a arte flamenca, muito importante também. Helena de los Andes também, não quero deixar de mencionar, que é da cena flamenca de São Paulo, mas a Marisol chegou aí para o Rio algumas vezes para trabalhar com a gente lá, e também o Alexandre Flores, que foi um cantor que eu também comecei a desenvolver trabalhos com ele. Mas eu me desenvolvi muito no Rio de Janeiro com outros artistas, outros musicistas. Eu fiz um trabalho com uma pianista, Clarice Prieto, que também foi muito interessante, mais direcionado para o clássico espanhol. E fiz trabalhos muito interessantes com teatro, com televisão também. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi com o cantor Hildon, que ele me convidou, quando ele me viu nesse show da Casa de Cultura Laura Alvim, ele me convidou para fazer um trabalho, uma participação num show dele e montar uma coreografia para a música A Caminho de Santiago, que a letra era do Paulo Coelho, e o Hildon me chamou para coreografar com Castanholas. Então os artistas da cena carioca foram não de flamenco, mas da cena carioca, do ambiente artístico, foram me chamando. E o Vitor, meu irmão, me chamou e me convidou para fazer uma participação no show dele com a música Tostão, né, do Milton. E foi uma experiência maravilhosa. Eu participei de muitos shows trabalhando com músicos de jazz incríveis, além do meu irmão, do Vitor. Então, todos esses trabalhos diferentes, onde eu usava a linguagem flamenca, mas com outras músicas, eu acredito hoje, cada vez mais, que enriqueceram muito o meu trabalho, a minha pesquisa. Mas nunca me tiraram a paixão e o amor que eu tenho pelo flamenco mais tradicional e mais de raiz, que é o que eu tento fazer aqui nos nossos tablados e nos espetáculos inúmeros que a quadra já produziu e já fez, né? Mas eu tenho, sim, uma paixão pelo trabalho que olha para a cultura local também. E eu já fiz alguns trabalhos fazendo isso, e no Rio, então, eu fui desenvolvendo, eu fiquei uma década trabalhando no Rio de Janeiro, 10 anos antes de eu me mudar para São Paulo em 97. Então, no Rio de Janeiro também formei alguns profissionais que hoje continuam lá atuando, como Eliane Carvalho, a Clara Kutner, e algumas pessoas que passaram pelas minhas aulas e que formaram depois grupos e companhias também. E eu tenho muita alegria disso, né? De ter participado e de ter sido, de uma certa maneira, uma disseminadora também do ensino do flamenco, né? Em 97, eu cheguei em São Paulo e fui, inclusive, convidada pelo Pepe de Córdoba para dar aulas, né, no Centro Flamenco, mas infelizmente o centro fechou e eu não pude dar aulas lá, mas eu comecei a dar aulas na Ana Esmeralda, dei aulas no Balé Estágio, dei aulas no Sesc Pompeia, participei de trabalhos lindíssimos como Lorca na Rua, a convite da Débora Nefussi e do Carlinhos Antunes. Fiz muitos trabalhos pelos SESCs de São Paulo, foi assim incrível. E chegando em São Paulo, obviamente a cena paulista de flamenco era uma cena já bem rica também, então eu tive contato com outros cantes, com muito mais guitarristas também, existiam muito mais locais para a gente se apresentar. O que eu quero fazer uma ressalva aqui é que no Rio de Janeiro eu me apresentei por lugares maravilhosos, na cena carioca. Então isso para mim também foi incrível. Eu sempre penso e recordo que a minha carreira no Rio, os 10 anos, ela aconteceu de um jeito e ela me fez desenvolver um determinado tipo de trabalho, e a minha cena em São Paulo, minha carreira em São Paulo, eu já desenvolvi de outra maneira e me fez eu me desenvolver em outros aspectos também em relação à arte flamenca, né? Então no Rio eu tenho uma memória maravilhosa de ter me apresentado no Paço Imperial, no Museu da República,
na Casa de Cultura Laura Alvim, eu dancei no Arpoador, ou seja, a minha memória é maravilhosa, né, no Rio de Janeiro. E eu depois cheguei em São Paulo também e fui me desenvolvendo também de outra maneira, como eu estava falando. Então, eu conheci melhor, porque é uma coisa que é importante também, como eu tinha me formado com a Ana, quando eu voltei da Espanha, em 88, a Ana Esmeralda e outros artistas me chamavam também para eu vir trabalhar em São Paulo. Então, não é que eu nunca tinha vindo trabalhar em São Paulo, eu já vinha para São Paulo, já era um hábito meu vir para São Paulo trabalhar. Então, óbvio, quando eu cheguei em São Paulo, em 97, eu consegui me desenvolver de uma maneira mais natural também, né? E aí eu comecei a trabalhar também com o guitarrista Thomas Howard, que na época tocava muito flamenco também, e a gente fez muita coisa junto também com a Helena de Los Andes. E aí, em 2003, foi um ano bem importante, 2002, 2003, já estando em São Paulo, porque eu desenvolvi o meu primeiro trabalho de teatro-dança baseado nas rinhas de galos, nas brigas de galos. Eu fiz um espetáculo maravilhoso e eu tive a participação de profissionais incríveis. O meu elenco era formado pela Débora Nifucci, o Miguel Alonso, a Ale Calaf, Priscila Grassi, Priscila Soar, André Pimentel e Denise Santoro. Foram profissionais que participaram dessa montagem comigo e foi incrível. A gente levou o espetáculo para o Festival de Inverno de Ouro Preto. Infelizmente, a gente na época não conseguimos um edital, mas não conseguimos financiar aquelas coisas, né? Hoje em dia isso também melhorou demais. Você tem até, inclusive, uma quantidade enorme de flamencos ganhando editais públicos para montar seus trabalhos. Isso é uma coisa que mostra a evolução do flamenco, né? Da cena flamenca no Brasil. Então, eu montei o espetáculo Galos, que foi uma experiência incrível, que teve a música do Gabriel Levi, a música que conduz o tema, né, condutor do espetáculo, foi um presente que o Gabriel me deu. O Gabriel Levi é um músico, um acordeonista que trabalha comigo e que eu tenho muita admiração e muito orgulho dele vir trabalhar comigo muitas vezes. E a partir desse trabalho, né, eu descobri essa paixão também, né, mais sólida por esse trabalho de teatro-dança também, né? E também em 2003 eu estreei um projeto que eu considero muito importante, que foi o Convite ao Flamenco na Casa Noturna Café Piu Piu, no bairro do Bexiga, em São Paulo. De 2003 a 2012, eu mantive um projeto mensal no Café Piu Piu, onde todos os meses nós nos apresentávamos, sempre convidando artistas de outras escolas. E em 2009 eu consegui fazer uma noite flamenca maravilhosa, onde eu reuni 24 artistas de flamenco no palco do Café Piu Piu, 16 bailarinos e 8 músicos. Então, eu tenho muita alegria, né, com esse projeto. Em 2018, a Ale Calaf e a Débora Nifucci nos juntamos para retornar com esse projeto, né, já com o nome de Domingos Flamencos. Mas o Café Piu Piu foi um palco muito importante, onde a gente desenvolveu também muito a cena flamenca. E não só isso, eu considero que esse projeto, Convite ao Flamenco, de 2003 a 2012, ele desenvolveu muito a cena e a plateia flamenca em São Paulo, né? Então, é um projeto muito bacana. Em 2005, eu fundei a Quadra Flamenca, junto com a Priscila Soar e com a minha irmã, Ana Bianca Biglione. Foi um momento muito importante da minha carreira, a possibilidade de ter uma sede onde eu pudesse dar as minhas aulas e desenvolver o meu trabalho. Foi maravilhoso, né? O nome Quadra Flamenca, com C, é uma homenagem também à Quadra de Sevilha, que eu acho que os espetáculos que eu assisti em Sevilha quando eu morava lá, em Madrid quando eu morei lá, me marcaram para sempre. E também é uma menção a uma quadra, como as quadras de samba, como as quadras
onde as pessoas se encontram para praticar e fazer aquilo que elas gostam. Então, a quadra flamenca existe há 16 para 17 anos, né? Eu tenho muita alegria e felicidade de poder ter a minha escola, estamos aqui nela fazendo essa aula, porque a possibilidade de ter a minha escola em uma sede me proporcionou um espaço de experimentação muito grande e de estudos também muito grande. Também já consegui produzir alguns cursos internacionais e trazer artistas maravilhosos como a Juana Maia, por exemplo, para dar aulas. A Juana nunca tinha vindo para o Brasil, né? É um ícone do flamenco mundial, uma maestra que eu amo demais. Então, estar aqui, ter essa sede me proporcionou isso. E eu não vou poder aqui nessa aula contar para vocês sobre todos os trabalhos que eu fiz, porque alegremente eu posso dizer que eu tenho 35 anos de carreira e que eu já fiz muita coisa no Flamengo, né? Realmente o Flamengo deu um norte para a minha vida. Mas em 2019 nós fizemos com a Quadra Flamenca o espetáculo Andaluzia, baseado no cangaço e na arte nordestina, né, na cultura nordestina. Eu fiz uma ponte, estabeleci diversas pontes entre o Nordeste e a Andaluzia, e é um trabalho que eu sigo querendo desenvolver sobre o cangaço, e foi um trabalho lindo que a gente fez aqui com profissionais e alunos e amadores, e a gente teve um repentista em cena, a gente teve um cantador, né, a gente mesclou de uma maneira linda todas as coisas que a gente encontrou em comum entre o Nordeste e a Andaluzia. Então, esse foi o nosso último trabalho antes da pandemia começar. Espero que não seja o último de sempre e que a gente possa voltar para uma situação de produzir trabalhos tão enriquecedores nessa pesquisa, né? E nessa questão de utilizar o flamenco como linguagem corporal e linguagem musical e olhar para a nossa cultura local, que é uma cultura tão rica também, sem perdermos o olhar para a Andaluzia, sem perdermos o olhar para o flamenco de raiz, que é um flamenco que contagia, que apaixona, que nos move e que mobiliza, e que em 2010 foi transformado em patrimônio imaterial da humanidade, não é à toa. Então, eu diria que eu sou uma apaixonada pelo flamenco em todas as suas expressões, em todas as suas formas. Sou muito grata e muito feliz. E queria finalizar dizendo que este projeto Isto é Flamenco foi uma grande conquista para mim, não só por ter sido contemplada pelo edital, né, da prefeitura, ter tido essa oportunidade que a gente recebe de poder realizar com o apoio da lei, né, Aldir Blanc, mas de ter podido realizar neste momento em que estamos vivendo esse projeto que tem essas aulas para vocês conhecerem melhor o flamenco e com os tablados que a gente realizou. Então eu convido vocês a conhecerem melhor a arte flamenca. É uma arte que fascina e encanta, e acho que vai continuar fascinando e encantando a todo mundo para sempre. Viva o Flamengo!